Olá pessoal, eu sou o professor André e esse é nosso canal Matemática de Primeira. Na aula de hoje nós iremos abordar os conceitos introdutórios de equação de reta. Espero que vocês gostem. Antes de iniciar nossa aula, peço que você escute o nosso vídeo e se inscreva no nosso canal. Então pessoal, nosso estudo hoje versa sobre equações de reta no plano. Tá? Partimos da premissa de alguns conceitos de Euclides, né? Euclides afirmava que por um ponto podem passar infinitas retas, e que de fato, né, eu tenho aqui esse ponto A, e a gente pode passar por esse ponto A que tem 3 retas, mas podem passar infinitas retas. Mas que por 2 pontos distintos, por exemplo aqui A e B, só passa uma única reta, tá certo? Então, nós partimos desse pressuposto de que, dadas as coordenadas de 2 pontos distintos no plano, é possível encontrar a equação de uma reta. Na aula de hoje, nós iremos abordar a equação geral e a equação reduzida. Lembrando que nós iremos tratar desses conceitos nas outras aulas, né, seguintes também. Hoje é só uma introdução. Então, por definição, dados 2 pontos, A de coordenadas x1, y1 e B de coordenadas x2 e y2, a equação geral da reta R que passa por A e B é dada por essa expressão, AX mais BY mais C igual a zero. Tá? Em que A, B e C são coeficientes da reta. Graficamente, eu tenho aqui 2 pontos A e B, e para fazer isso eu vou pegar aqui um ponto P genérico de coordenada x, y, e ele vai ser exatamente o ponto que nós vamos usar para definir o parâmetro genérico da reta. Tá? Sem perda de generalidade, eu vou considerar o ponto P acima do ponto A e B, né, e que essa reta seja uma reta que, se fosse uma função, seria crescente. Tá? Então, para isso, nós vamos usar o conceito de semelhança de triângulos, porque esse primeiro triângulo aqui, ele é semelhante a esse segundo triângulo aqui, retângulo. Né? Então, se os triângulos são semelhantes, seus lados são proporcionais. Aqui, se vocês perceberem nesse triângulo aqui maior, esse valor aqui desse lado vai ser x2 menos x1 e a altura vai ser y2 menos y1. Né? Nesse outro, o valor desse lado aqui dessa base vai ser x menos x2 e dessa altura vai ser y menos y2. Então, de sorte que, o que é que acontece? De toda essa expressão, pela semelhança desses dois triângulos, nós temos essa razão, né? Em que y2 menos y menos y2 sobre y2 menos y1 vai ser igual a x menos x2 sobre x2 menos x1. E essa daqui é a expressão que a gente usa para encontrar a equação geral da reta. Quando a gente faz o desenvolvimento dela, ou seja, a gente faz aqui o produto dos meios pelos extremos, eu vou ter que y menos y2, que multiplica x2 menos x1, é igual a y2 menos y1, que multiplica x menos x2. Aqui eu vou fazer a distributividade só que parcial. Por exemplo, eu vou pegar o y e multiplicar por toda a expressão. Vai ficar y, que multiplica x2 menos x1, menos y2x2, menos com menos, mais y2x1. Aí aqui eu vou pegar o x e multiplicar por toda essa expressão. X que multiplica y2 menos y1. E aí vou ficar y2 vezes menos x2 dá menos y2x2. E menos y1 vezes menos x2, menos com menos dá mais y1x2. Tá certo? De sorte que aqui eu posso simplificar essa expressão, menos y2 vezes x2, porque ela aparece em ambos os lados da equação. Tá? Então, quando eu fizer aqui a reorganização, eu vou ter o seguinte, que y que multiplica x2 menos x1 permanece, né, onde está. Essa expressão aqui de x, que multiplica y2 menos y1, ela vem negativa, e esse y1x2 também vem negativo, né, de forma que fica dessa maneira. Y que multiplica x2 menos x1, menos x que multiplica y2 menos y1, mais y2x1 menos x2y1. Bem, o x aqui que está negativo, eu vou passar o menos 1 multiplicando aqui a expressão. Então, eu vou ter x que multiplica y1 menos y2, mais y que multiplica x2 menos x1, mais toda essa expressão, y2x1 menos x2y1 igual a zero. E aí, essa expressãozinha aqui vai ser o A,
essa aqui vai ser o B, e toda essa expressãozinha aqui vai ser o C, dessa maneira, né? Então, a equação geral da reta é definida por AX mais BY mais C igual a zero, em que A, B e C assumem esses valores que são expressões decorrentes das coordenadas dos pontos A e B. Tá? Por exemplo, aqui, vou fazer um exemplo prático, calcule a equação da reta que passa pelos pontos A, 1 e 1 e B, 2 e 3. Ou seja, a expressão, a reta vai ser essa aqui, passa pelos pontos 1 e 1, 2 e 3. Né? Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é exatamente a razão, né, decorrente da semelhança de triângulos. Então, y menos y2 sobre y2 menos y1 é igual a x menos x2 sobre x2 menos x1. E aí eu vou substituir os pontos, as coordenadas dos pontos A e B na expressão. Ou seja, x1 eu vou substituir por 1, y1 por 1, x2 por 2, y2 por 3. De sorte que a expressão vai ficar dessa maneira. Y menos 3 sobre 3 menos 1 igual a x menos 2 sobre 2 menos 1. E aí eu faço aqui o produto dos meios pelos extremos. Então eu vou ter que y menos 3, que multiplica 2 menos 1, é igual a 3 menos 1, que multiplica x menos 2. Logo, y menos 3 vezes 1 é igual a 2, que multiplica x menos 2. Então, y menos 3 vai ser 2 vezes x dá 2x, 2 vezes 2 dá 4. Então, y menos 3 vai ser igual a 2x menos 4. 2x que está positivo vem negativo, 4 que está negativo vem positivo. E a expressão fica dessa forma, menos 2x mais y, mais 4 menos 3 igual a 0. Ou seja, menos 2x mais y mais 1 igual a 0. E essa é a equação da reta que passa pelos pontos A e B. Uma variante, um exercício variante é o seguinte, né? Dado já conhecida a equação da reta, né, definir se um ponto pertence ou não a ela. Bem, nesse caso, eu trouxe esse exemplo prático. Calcule o valor de K para que o ponto A, K e 3 pertença à reta R, 3x mais 4y menos 18 igual a 0. Para que um ponto pertença a uma reta, quando eu substituir as coordenadas do ponto na reta, a igualdade ela deve permanecer a mesma. Ou seja, quem é essa reta, nesse caso particular desse exercício? 3x mais 4y menos 18. Para que o ponto A pertença à reta R, quando eu substituir x por k e y por 3, a equação ela permanece constante. Ou seja, 3k mais 4 vezes 3 menos 18 igual a 0. E aí, para responder esse tipo de questão, só precisamos resolver a equação do primeiro grau. Nesse caso, 3k vai ser igual a 18, né? Está negativo, 18 passa positivo. 4 vezes 3, 12. 12 estava positivo, passa negativo. Então, 3k é igual a 18 menos 12. 3k vai ser igual a 6. K vai ser 6 dividido por 3. K igual a 2. Tá? E aí, gente, eu gostaria de apresentar para vocês um dispositivo prático para calcular a equação geral da reta. Lembrando que a definição formal necessita de usar aquelas relações decorrentes da semelhança de triângulos, tá? Então, se eu tenho dois pontos A e B, né, a equação da reta é dada dessa forma. Bem, lembrando lá, pegando só aquela última expressão, né? X que multiplica y1 menos y2, mais y que multiplica x2 menos x1, mais y2x1 menos x2y igual a 0, né? Igual a essa equação da reta, a gente vai ter o seguinte, que A vai ser y1 menos y2, que B vai ser x2 menos x1, e que C vai ser y2x1 menos x2y1. Bem, o dispositivo prático consiste em a gente construir uma matriz 2x2, em que a primeira linha são as coordenadas do primeiro ponto e a segunda linha são as coordenadas do segundo ponto. Prestem bem atenção. Então, eu vou ter aqui x1, y1, x2, y2. O que é que vai ser o A? O A vai ser essa diferença dos y, ou seja, y1 menos y2. O B vai ser a diferença do x, só que de baixo para cima, ou seja, x2 menos x1. E o C vai ser o determinante. Tá certo? Vamos para o exemplo prático. Então, pegando o exemplo 1, calcule a equação da reta que passa pelos pontos A1 e 1, B2 e 3. Vou desenhar aqui o dispositivo prático e vou substituir os valores. Por exemplo, a primeira linha eu vou colocar 1 e 1, na segunda 2 e 3. Ó, 1 e 1, 2 e 3. O que é o A? O A é a diferença dos y, ou seja, A vai ser y1 menos y2, logo A vai ser 1 menos 3.
1 menos 3 menos 2. O que é que vai ser o B? O B vai ser a diferença do x de baixo para cima, ou seja, x2 menos x1 vai ser 2 menos 1. Né? 2 menos 1 dá 1. Então, o A é a diferença 1 menos 3, né? Que dá menos 2. O B vai ser de baixo para cima 2 menos 1, que dá 1. E o C vai ser o quê? O determinante, ou seja, a diagonal principal menos a diagonal secundária. 1 vezes 3 menos 2 vezes 1. Então, C vai ser 3 vezes 1 menos 2 vezes 1 dá 1. Logo, a equação da reta vai ser menos 2x mais y mais 1 igual a 0. Gostaram do dispositivo prático? Pois bem, então ele é só uma observação para a gente fazer de uma forma mais rápida as questões, tá? E aí nós vamos agora para a definição da equação reduzida da reta. Lembrando que nas outras aulas nós iremos abordar ela novamente, tá? Então, dados os dois pontos A e B, a equação reduzida da reta R, que passa por A e B, é dada por y, né, igual a mx mais n, onde m é o coeficiente angular e n é o coeficiente linear. Tá? Para se definir o m e o n, a gente só precisa de isolar, né, a variável y, tá certo? Lembrando que essa equação reduzida da reta é muito análoga à função do polinomial do primeiro grau. Né? Afinal de contas, o gráfico de uma função do primeiro grau é uma reta. Tá? Então vamos lá. Quando eu pego essa expressão toda, para eu isolar o y, né, eu vou passar essa expressão que multiplica o x, que está positiva, vem negativa, né, e as outras expressões eu altero os sinais. Então, y que multiplica x2 menos x1 é igual a menos x que multiplica y1 menos y2 menos, né, y2x1 mais x2y1. Esse menos 1 eu vou multiplicar, né, fazer a distributividade dele internamente. Então, y vai ser igual a x, que multiplica y2 menos y1 sobre x2 menos x1, mais toda essa expressão. Né? Afinal de contas, x2 menos x1 que está multiplicando y passa dividindo toda a expressão do lado direito da equação. Tá certo? De sorte que esse valor aqui, y2 menos y1 sobre x2 menos x1, é o m, que é o coeficiente angular, e essa expressão toda aqui é o coeficiente linear. Então, por isso que a equação reduzida da reta fica y igual a mx mais n. M coeficiente angular e n o coeficiente linear. Nas outras aulas, nós vamos ver que o m é chamado coeficiente angular porque ele é a tangente do ângulo que a reta forma com o eixo das abscissas. Por enquanto, a gente só precisa entender que o m vai ser a diferença das coordenadas, ou seja, y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Né? E que o n vai ser toda essa expressão. Professor, eu preciso memorizar o coeficiente linear? Não, de maneira alguma. Pois, a partir de um dos pontos dados, conhecendo-se o coeficiente angular, a gente tem condição de calcular o coeficiente linear. Tá? Então, gravem essa informação. O coeficiente angular é a diferença, né, é a variação das ordenadas dividido pela variação das abscissas. Tá? Voltando para o exemplo 1, o mesmo exemplo, calcular a equação da reta dos pontos A e B, a primeira coisa que a gente vai fazer é calcular o coeficiente angular. A diferença das ordenadas, ou seja, y2 menos y1, sobre a diferença das abscissas, x2 menos x1. Então, nesse caso, vai ser 3 menos 1 dividido por 2 menos 1. Coeficiente angular igual a 2. A equação da reta vai ser y igual a mx mais n, ou seja, y igual a 2x mais n. Professor, para calcular o coeficiente linear, eu vou usar aquela expressão toda? Bem, você pode até usar ela, mas basta que você substitua as coordenadas de um dos pontos na equação e você encontra o coeficiente linear. Por exemplo, o ponto A, 1 e 1, diz o quê? Que quando x for igual a 1, y também tem que ser igual a 1. Logo, se eu substituir x por 1 e y por 1, eu consigo encontrar o coeficiente linear. De sorte que fica 1 igual a 2 vezes 1 mais n, ou seja, n igual a 1 menos 2, coeficiente linear igual a menos 1. Nas próximas aulas, quando estivermos estudando os gráficos, nós vamos perceber, nós vamos entender que o n é chamado coeficiente linear porque ele é o ponto onde a reta toca o eixo y. Tá? Então, vamos aqui. Só finalizar essa questão, como a equação reduzida da reta y igual a 2x mais n, nesse caso vai ser y igual a 2x menos 1. E aí está encontrada a resposta para o nosso problema. Bem, pessoal, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado
Até breve. Um abraço a todos.